Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação, e a gente vai revisar alguns temas que a gente trabalhou na aula já do semestre, né? Então, nas aulas anteriores, a gente já tinha trabalhado com astronomia, não é isso? A gente já tinha estudado esses fenômenos celestes e a gente vai dar continuidade a esse tema agora no formato de revisão, certo? Vou trabalhar com vocês 3 leis que são as leis chamadas de leis de Kepler, certo? Na aula de hoje a gente vai revisar esses temas, certo? Porque a gente já está na nossa última aula do semestre, ok? Então a gente vai conferir um pouquinho mais sobre o tema de astronomia. Na nossa última aula do semestre, dia 12 de julho, eu, professor Caio, estarei aqui com vocês para mais uma aula de física. E o tema de hoje é astronomia, gravitação e leis de Kepler. Então eu vou trabalhar com vocês, pessoal, um pouquinho do contexto histórico sobre esse tema, certo? Então, esse tema, ele vai envolver muita história, ele vai envolver bastante alguns conhecimentos históricos, principalmente da época medieval. E aí você vai ter que lembrar daquela briga entre a igreja, entre a religião e a ciência, né? E também vou trabalhar os conceitos envolvendo as 3 leis de Kepler. Lei das órbitas, que vai falar sobre como os planetas orbitam ao redor do Sol, por exemplo. Lei das áreas, que vai falar que a área que um planeta forma durante o seu movimento é proporcional ao tempo que ele executa essa área. E a lei dos períodos, que vai estar trabalhando com agora uma distância em linha reta, relacionando o período, que seria o tempo para uma volta completa, para uma volta de translação do planeta ao redor do Sol, com o seu raio vetor. O que é esse raio? É a distância em linha reta do planeta até o Sol. Então eu vou estar trabalhando essas 3 leis e também falando de alguns exercícios ao final da nossa aula, certo? Então vamos conferir aqui a nossa parte histórica da aula, o nosso contexto histórico envolvendo esse conhecimento de astronomia e sobre as leis de Kepler. Bom, as leis de Kepler, elas foram produzidas em um tempo muito conturbado entre as ciências e a religião. No período em que nós estudamos as leis de Kepler, esse período ele é bem obscuro para a ciência. Por quê? Porque a ciência ela era mediada pela religião da época, pela igreja da época. E a igreja da época ela só aceitava o que os cientistas trabalhavam e era bom para a igreja. Por exemplo, algumas teorias da época relacionadas à astronomia só eram aceitas pois elas estavam em acordo com as escrituras sagradas. Por exemplo, a teoria de geocentrismo. A gente vai já falar do cientista, do filósofo natural que a trabalhou. Essa teoria do geocentrismo, que é a Terra no centro de tudo, parte lá do livro de Gênesis, né, da Bíblia, que Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, e também a terra e tudo que nela habita. Então, é claro
que essa deveria ser a criação mais perfeita, já que era uma criação divina. E deveria vir no centro de tudo, no centro do universo, já que foi a primeira criação. Então, todas as teorias que estavam associadas a esse conceito são aceitas pela igreja da época. Então, quem ia contra esse conceito, quem ia contra essas teorias, normalmente sofria penalidades. Algumas menos que outras, mas a gente teve até pena de morte por conta da contradição com a igreja. Então, esse período foi um período bem obscuro mesmo para os cientistas, tá? E foi mudando com o tempo, mas ainda levou um bom tempo a chegar ao que chegamos hoje, certo? Vamos para a nossa próxima telinha, que continuando o nosso contexto histórico, eu vou falar para vocês sobre Ptolomeu, tá? Seu nome completo, como vocês devem conhecer, é Cláudio Ptolomeu. Ele viveu entre 90 e 180 depois de Cristo e estudava a astronomia e astrologia, porque nessa época eram sinônimos, eram conhecidos como a mesma ciência. Hoje, a gente já não considera a astrologia como uma ciência, ela é chamada de pseudociência. Por quê, professor? Porque a astrologia, que vai estudar os astros, porém, não da mesma forma da astronomia, ela busca prever o futuro, seu futuro financeiro, seu futuro amoroso, e relacionar isso com os astros. Prever o teu futuro através dos astros. Ah, aquela estrela hoje está dizendo que o professor Caio vai ter muito dinheiro. Será? Né? Será que eu posso relacionar a posição da estrela com o meu futuro? Então, hoje a gente não considera isso como não considera isso como uma ciência, mas sim uma pseudociência. Ele defendia o modelo geocêntrico, tá? Onde, nesse modelo, a Terra se encontrava no centro de tudo, ok? E ele lançou até um livro que justificava, dava várias justificativas para essa sua teoria. E aí, galerinha, a igreja acabou utilizando essa teoria e defendendo ela com todas as forças. Tá? Então, este foi o primeiro a trabalhar algo concreto relacionado à astronomia e colocar aí um modelo num papel, num livro, justificando todas as suas teorias, chamado de Ptolomeu. Mais adiante, anos depois, nós tivemos outros que discordaram, mas aqui eu trouxe para vocês o modelo de órbita dos planetas para o nosso famoso Ptolomeu. Que eu trouxe aqui duas imagens que tentam retratar como era o sistema solar para o Cláudio Ptolomeu. Você observa que nas duas imagens, olha aí, tanto na primeira quanto na segunda, a Terra ocupa o centro de tudo, né? A Terra ocupa o centro desse sistema. E todos os planetas, todas as estrelas, elas orbitavam a Terra, pois ela estava no centro. Interessante também a gente observar que não estão todos os planetas do sistema, né? Todos os planetas conhecidos hoje. É porque alguns só foram descobertos depois.
principalmente os mais longe, tá? Porque os instrumentos de observação da época não eram tão precisos como os de hoje e só deixava a gente enxergar até Saturno, porque eram planetas de grandes dimensões, tá? Dando continuidade, meus queridos, a gente vai conhecer Nicolau Copérnico, esse rapazinho aí na imagem, que viveu entre 1473 e 1543, tá bom? Nicolau Copérnico era polonês, certo? Estudou matemática e astronomia lá na universidade, na Polônia, tá? Na Universidade da Polônia, e gerou a hipótese que nós utilizamos hoje, né? A hipótese do heliocentrismo, modelo até hoje vigente, certo? Porém, ele fez uma afirmação muito forte, né? Por quê, professor? Heliocentrismo vem da seguinte construção de palavra. Separa aí. Hélio é um dos principais elementos encontrados no Sol. Então, fazia referência ao Sol, tá? E centrismo faz referência a centro, certo? Então, nós temos aí heliocentrismo como sendo um modelo em que o Sol fica no centro do universo. Além disso, o nome Hélio refere-se a um deus, tá? E esse deus, um deus pagão, ele representa o Sol, tá? Ele é representado pelo Sol. É um deus que está relacionado diretamente com o Sol. Então, esse nome Hélio também vem dessa referência desse deus em relação ao Sol. Tá bom? Belezinha, jovens? E aí, galerinha, a gente tem uma mudança, uma ruptura. Alguém propõe algo diferente, já na época da Idade Média, né? E tenta mudar este contexto de que a Terra está no centro do universo. E aí coloca uma teoria diferente. O Sol agora estaria no centro de tudo. Um nome bem pesado que defendia Nicolau Copérnico é o famoso físico Isaac Newton, ou Isaac Newton. Certo? Ele defendia os ideais de Nicolau Copérnico e propôs até uma lei sobre a gravitação, utilizando conceitos de Nicolau Copérnico. Beleza? E aqui eu mostro para vocês, galerinha, o modelo de Copérnico, né? Esse primeiro modelo é o modelo de Copérnico, modelo em que eu tenho órbitas circulares para os planetas e que o Sol estaria bem no centro. Então eu tenho aqui, ó, órbitas circulares, perfeitamente circulares, e que o Sol estaria no centro. Professor, por que essas órbitas são perfeitamente circulares? Porque boa parte desses astrônomos também eram matemáticos. Então eles tentavam colocar a matemática em tudo. Para tornar os cálculos mais simples, eles tentavam analisar as órbitas como círculos, tá? E aí vem essa ideia de que nós temos um sistema planetário em que eu tenho um Sol, uma estrela ocupando o centro de tudo,
e ao redor nós temos planetas orbitando de forma circular. A imagem ao lado já retrata um outro sistema, um outro modelo de planetas segundo Kepler. Aí está começando a entrar no tema da nossa aula, né? Você observa que esse sistema continua sendo heliocêntrico. Porém, tem uma grande diferença, né? Uma diferença até visual desse modelo para o modelo de Copérnico. Qual é essa diferença? Eu já tenho um formato de círculos mais achatados, não é isso? Eu não tenho círculos perfeitos. Eu tenho um modelo que agora as órbitas não são circulares. Eu chamo essas órbitas de quê, professor? Elas vão ter um traço elíptico. Certo? Elas vão ter essa característica, tá? E aí, isso muda tudo. Já é outra ruptura gerada para os modelos planetários. Uma grande diferença, tá? E mais, segundo Kepler, a gente vai já ver em suas leis, o Sol, ele não está exatamente no centro. Ele está um pouco deslocado para um dos focos, um dos pontos dessa elipse, certo? Belezinha? E aqui nós chegamos ao principal nome da nossa aula de hoje. Kepler. Nasceu em 1571 e faleceu em 1630. Ele teve sua importância. Por quê? Porque ele produziu 3 leis que vão descrever o movimento dos planetas. A lei das órbitas, que vai dizer o formato das órbitas dos planetas ao redor do Sol, ou de satélites artificiais ao redor dos planetas. Vai falar também sobre as áreas percorridas por um planeta e dizer que essa área, ela é diretamente proporcional ao tempo que eu percorro essa área. E a lei dos períodos vai dizer que o tempo para uma revolução, para uma volta completa, é proporcional à distância do planeta. Se o planeta estiver muito longe, ele vai demorar muito tempo. Se o planeta estiver perto do Sol, ele vai demorar pouco tempo. Por exemplo, tem uma curiosidade bem bacana aqui que você depois pode pesquisar. Plutão ainda não deu a sua primeira volta ao redor do Sol. Um ex-planeta, não é isso? Ele é um planetóide hoje em dia. Ele ainda não orbitou uma vez completa em torno do Sol. Isso só vai acontecer no ano 2140. Olha aí a diferença. Enquanto a gente orbita o Sol em 365 dias, né? Vênus, por exemplo, orbita o Sol em 81 dias terrestres. Então, olha a diferença, né? Isso é decorrente da posição que esses astros estão em relação ao Sol. Vênus está bem perto. Terra está mais ou menos no meio. E Plutão já é bem extremo. É o último dessa lista de planetas. Através de suas leis, descobriu que a órbita dos planetas não é circular. Olha aí. Os planetas não possuem órbita circular. A órbita
ela é elíptica. Ela tem um formato de círculo, porém achatado nos polos, tá? Então, jovens, é bem parecido com uma bola de futebol americano, né? Então, ela tem esse formatozinho achatado. Vamos estudar, então, essas três leis. Já falamos aqui um pouquinho do contexto histórico, né? E aqui eu trago novamente uma relação entre o primeiro modelo estudado, que é o modelo de Ptolomeu, que a Terra se encontra no centro de tudo, e o último modelo estudado, que é o modelo de Kepler, que o Sol está no centro do sistema solar, porém um pouco deslocado, né? Está em um dos focos e não exatamente no centro. Perfeito? Tranquilos, jovens? Bacana? Vamos então para as nossas três leis. E a gente vai começar agora com a primeira, a lei das órbitas. Bem interessante essa lei, e ela só vai retratar como é a trajetória dos planetas em torno do Sol, tá? Ele diz assim: os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, o qual ocupa um dos focos dessa órbita. Então, observe o formato da órbita que a gente está analisando. Galerinha, o formato é exatamente esse, ó. Isso é um formato elíptico, tá? E aí, se você perceber, eu tenho dois focos, eu tenho duas posições que ele está considerando aqui que a gente tem que levar como importantes. Esse aqui seria o foco número 1. Esse aqui seria o foco número 2. Então, você vai observar que o Sol está em um deles. Ele não está exatamente no centro. Ele está um pouco deslocado em relação ao planeta. Certo? E aí, galerinha, a partir dessa órbita, existem pontos que eu estou mais perto do Sol e mais longe do Sol. Isso acontece também com a Lua. Todo corpo celeste, ele vai executar esse movimento. E a Lua não é diferente. A Lua também vai executar esse movimento, tá? Beleza? E esse movimento é um movimento elíptico, tá? Movimento elíptico. Galerinha, este movimento elíptico vai nos dar, como eu falei, duas posições, uma mais próxima e uma mais afastada para o planeta, e a partir daí eu posso estudar essas duas posições. Uma vai ser chamada de periélio e a outra será chamada de afélio. Qual seria esse ponto chamado de afélio? Será o ponto de maior afastamento, tá? Então, o Sol e o planeta estarão mais longe um do outro. Então, de maior afastamento, eu chamo esse ponto de afélio. Beleza? Professor, e o periélio? Periélio é o ponto de maior proximidade, ou seja, mais perto. Sol está mais perto do planeta e vice-versa. Então, esse ponto é chamado de periélio.
Ok? Beleza? Meus queridos, a partir daí, já já a gente vai trabalhar com a velocidade nesses dois pontos. O planeta pode estar mais rápido ou pode estar mais devagar, dependendo da posição que ele se encontra. Se ele está no afélio ou se ele se encontra no periélio. Certo? Professor, vamos falar disso quando? Quando a gente estiver falando da segunda lei. A primeira lei, ela só fala do formato da órbita dos planetas. E diz que a partir desse formato eu posso gerar um ponto chamado de afélio e um outro ponto chamado de periélio. Afélio A, tu lembra de A de afélio, A de afastado. Periélio, tu lembra P de periélio, P de perto, P de próximo. Então, afélio é um ponto de maior afastamento, periélio é um ponto de maior proximidade. Vamos para a segunda lei. Ela já vai falar das áreas percorridas por um planeta. Ela diz exatamente isso. A linha imaginária que liga o Sol aos planetas que o orbitam, essa linha varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Então quer dizer o quê? Que a área que um astro, que um planeta executa ao redor do Sol é diretamente proporcional ao tempo que isso acontece. Se a área que ele executa é grande, então o tempo também será grande. Se a área for pequena, o tempo também será pequeno. Beleza? E aí, galerinha, eu vou agora mostrar para vocês o seguinte. Vamos imaginar que o meu planeta ele sai do pontinho M e vai até o pontinho N. Galerinha, relacionando os pontos M, N e O, eu crio exatamente essa área aqui. Para criar uma área geométrica, né, eu tenho que ter no mínimo aí 3 pontinhos, né? E aí, meus queridos, o meu planeta ele vai executar essa área, vou estar chamando aqui de área 1, e esse movimento ele vai percorrer em um determinado tempo. Tempo 1. Galerinha, a mesma coisa vai acontecer quando ele estiver percorrendo essa outra área aqui. Quando ele sair do ponto K e for para o ponto L. Eu junto aqui, eu vou unir esses 3 pontinhos de novo. O ponto que fica lá no Sol, o ponto L e o ponto K. Unindo esses 3 pontos, eu formo aqui uma outra área. Eu vou chamar essa área de área 2. Essa área 2 eu vou percorrer em um tempo 2. Beleza? Galerinha, o que a gente vai fazer? Você vai observar no olhômetro mesmo. Quando eu estou mais próximo do Sol, se eu tenho maior proximidade, isso é claro que vai formar uma área menor em relação à área que eu vou formar mais longe. Então, quando eu estou mais longe,
a área em relação ao Sol vai ser maior. Então, eu posso observar o seguinte, mais perto do Sol, como a área é menor e o tempo é proporcional à área, o tempo que eu vou percorrer e me movimentar ao redor do Sol também vai ser menor. Ah, professor, é porque a área é proporcionalmente igual ao tempo, né? E vice-versa. Exatamente. Então, para uma área menor, o tempo também será menor. São diretamente proporcionais. Agora, vamos pegar lá a área 2. A área 2 é a área grandona, né? Estou mais longe do Sol. Então, a área 2 é uma área grande. Se eu tenho uma área grande, então o tempo para percorrer ela é grande. Por exemplo, você vai caminhar 5 quilômetros e também caminhar 10 quilômetros. Será que você consegue fazer 10 quilômetros caminhando, num tempo menor que você caminha 5 quilômetros? Não dá, né? Se você está percorrendo uma área grande, uma distância grande, você vai demorar mais tempo. Se você está percorrendo uma distância pequena, então você vai demorar menos tempo. Tá? E aí, professor, eu consigo observar isso, né? Essa relação diretamente proporcional? Consegue. Eu consigo ver que a área ela está diretamente ligada ao tempo. Certo? A partir daí, eu posso criar também e estudar uma outra grandeza, a chamada velocidade areolar. Por quê? Porque a segunda lei diz que a área é proporcional ao tempo. Quando eu falo proporcional, eu crio essa grandezazinha aqui, essa constante aqui, na verdade, de proporcionalidade. Essa constantezinha de proporcionalidade, ela que representa a velocidade areolar. Essa velocidade areolar é a velocidade que o planeta executa as áreas ao redor do Sol. Ela vai ser a razão entre a área percorrida em quilômetros quadrados pelo tempo que você percorre essas áreas. Esse tempo, a unidade que a gente vai utilizar é o dia. Tá bom? E esse K será dado em quilômetro quadrado por dia. Por que por dia, professor? Não pode ser segundos, horas, ia ser um valor muito grande para você calcular. Tá bom? Então, a gente acaba deixando em quilômetros por dia. Esse K, que é a velocidade areolar, às vezes é representado também por ômega, tá? A letrinha grega, ômega. Então, você tem aí uma igualdade entre o ômega e o Kzinho. Os dois, ambos, representam velocidade areolar. Velocidade que eu vou percorrer determinada área. Bom, meus queridos, e aí eu falei que ia relacionar, né, com o afélio e com o periélio. O afélio, nós já sabemos que é um ponto de maior afastamento. Eu estou mais longe do Sol. Porém, como eu estou mais longe do Sol,
eu vou executar áreas maiores e como a área é proporcional ao tempo, eu vou executar tempos maiores. E assim, como eu tenho maior área e maior tempo, eu terei menor velocidade. Então, quando o planeta se encontra no afélio, é o ponto que ele vai ter menor velocidade. Já no periélio, vamos falar aqui do periélio. Periélio é o ponto de maior proximidade. A gente já viu isso, né? E aí, quando o planeta está mais próximo do Sol, a área que ele executa, que ele percorre, é uma área menor, já que ele está mais perto. Como o tempo é proporcional à área, então quer dizer que o tempo também é pequeno. E para pequenos tempos, nós temos maior velocidade. Tá? Lembra lá da historinha da caminhada, né? Você percorre 100 quilômetros, olha aí, 100 quilômetros em um determinado tempo. É diferente você percorrer 100 metros. O tempo é diferente, né? Porque as distâncias são diferentes. Quanto maior a distância, maior o tempo que você gasta. Quanto menor a distância, menor o tempo que você gasta. E aí a velocidade para executar esses movimentos vai ser inversamente proporcional ao tempo. Para grandes tempos, a velocidade é pequena. Você vai estar percorrendo devagar. Para pequenos tempos, a tua velocidade será grande. Certo? Edilene Maria está aqui com a gente, né? Muito boa noite. Prazer tê-la aqui conosco. Mesmo já no finalzinho, mas é um prazer tê-la conosco aqui na nossa aulinha de física, viu? Bom, Edilene, vamos falar aqui da terceira lei, para finalizar a nossa aula. A lei dos períodos, tá? Ela relaciona agora o tempo que o planeta executa uma volta completa com o raio médio desse planeta, né? Da sua órbita, na verdade. Ou seja, para aqueles planetas que estão mais longe do Sol, eles vão demorar mais tempo para darem uma volta completa. Eu citei agora há pouco Plutão, né? Que ele ainda não deu nenhuma volta em torno do Sol. Enquanto a gente, que está aqui na Terra, nosso planeta, executa uma volta completa a cada 365 dias. Então, isso mostra que o tempo que eu dou uma volta completa, ou seja, o período de translação, é proporcional ao raio médio da órbita do planeta. Matematicamente, a gente pode expressar isso da seguinte maneira. O período é representado pela letra T maiúscula, então período ao quadrado é proporcional ao raio elevado a 3, ao raio ao cubo. Esse K, professor, é a mesma velocidade que a gente viu agora há pouco? Não. Nesse caso da terceira lei, é só uma constantezinha de proporcionalidade. Certo? Não é a velocidade areolar. Tranquilo, jovens? Então não esqueça, quanto mais longe, o tempo para dar uma volta completa ao redor do Sol é bem maior. Quanto mais perto, o tempo para executar um movimento de translação é bem menor. Meus queridos, vamos ficar por aqui.
agradeço a presença de todos vocês. Quero desejar a vocês boas férias, galerinha que está entrando de férias hoje. Aqui nós do canal Educação também estamos e a gente vai retornar agora só em agosto, certo? Então, tire esse tempinho para descansar um pouquinho, realize ali algumas revisões nos conteúdos que vocês acharam mais difíceis ou que não pegaram muito bem. E bom descanso para todos. Nos encontramos agora lá em agosto. Bom? Até lá, meus queridos. Uma boa noite e tchau, tchau.